a cicatriz que ainda pulsa, encontrando Deus na dor que não passa. É estranho como certas dores continuam latejando, mesmo quando tudo à nossa volta parece ter voltado ao normal. Ninguém mais comenta, ninguém mais pergunta, e por fora já não há nada que denuncie. Mas por dentro ainda pulsa uma cicatriz que parece ter se fechado, mas que às vezes arde de novo sem aviso, como se a alma se lembrasse de algo que o corpo tenta esquecer. A verdade é que existem feridas que não sangram no corpo. Elas se alojam fundo nas regiões do silêncio, guardadas no íntimo. São as dores da perda, da traição, do abandono, do trauma. E quanto mais o tempo passa, mais vai ficando difícil explicar. Porque as pessoas esperam que a dor tenha prazo de validade, que depois de um certo tempo você já esteja bem, siga em frente, esqueça. Só que esquecer, para quem carrega certas marcas, parece traição ao que se perdeu. E seguir em frente parece exigir deixar para trás um pedaço de si. Certas perdas machucam com uma força que até muda o jeito de respirar. Você acorda e sente que algo em você não voltou mais. Uma leveza que foi embora. Uma parte que já não responde como antes. E mesmo nas conquistas, mesmo nos dias bons, aquela ausência ainda sussurra como se dissesse: você não voltou inteiro. Será que Deus enxerga isso? Será que Ele entende o que é caminhar com o coração ainda remendado? E se aquilo que mais machucou for exatamente o que Ele vai usar para transformar tudo? Não é simples aceitar que a cura pode estar escondida dentro da própria ferida, mas talvez seja exatamente isso que faz dela tão especial, porque só cura quem conhece a dor por dentro, só transforma quem um dia foi quebrado e não se perdeu, só consola quem já se sentou no chão com o rosto molhado de desespero. A memória daquilo que doeu costuma ser o que mais evitamos revisitar. Construímos muros, evitamos gatilhos, e mesmo assim Deus insiste em tocar justo ali. Como quem diz: eu não esqueci e não vou deixar você carregar isso para sempre. O que mais assusta é pensar que talvez Ele queira usar exatamente esse lugar para começar algo novo. Não que apesar da dor, mas a partir dela. Quem passou pela escuridão e ainda assim não perdeu a fé, carrega uma luz que não se apaga fácil, porque sabe o que é caminhar sem ver nada à frente, confiando apenas numa voz sussurrando: continua. E quando a gente não entende por que algo aconteceu, a pergunta que muda tudo é: para quê? Não por que comigo, mas o que vai nascer disso? É nesse ponto que tudo muda. Quando a gente começa a desconfiar que talvez a dor não tenha sido só um acidente do caminho, mas talvez o próprio caminho, um tipo estranho de estrada por onde Deus nos conduziu. E que esse percurso todo, por mais torto que tenha parecido, tenha sido cura disfarçada de corte. Talvez você ainda esteja no meio desse processo, talvez ainda sangrando. Mas escuta isso com carinho. E se a sua maior dor for a chave que Deus vai usar para curar você, e ainda através de você curar outras pessoas, a palavra diz assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Salmo 34, versículo 18. A proximidade de Deus não é prometida aos que vencem sempre, mas àqueles que continuam mesmo quando estão em pedaços. Ele não exige perfeição, exige entrega, e a entrega às vezes vem através da dor. A ferida que você pensa esconder pode ser justamente o altar onde Deus escolheu se manifestar. E se você deixasse Ele tocar justo aí nesse lugar, agora peço só um segundinho da sua atenção. Se essa conversa está fazendo sentido para você, considere se juntar à nossa comunidade. Se inscreve aqui no canal e deixa o seu like. É muito significante para nós. A dor que volta sem avisar e o Deus que vê o escondido. Algumas dores não pedem licença. Elas voltam quando querem, às vezes no meio de um dia comum, de uma risada, de um momento de paz. De repente o peito aperta, o ar fica pesado e aquela lembrança que parecia enterrada reaparece viva, cortante, como se nunca tivesse saído dali. Não importa quanto tempo passou, algo por dentro ainda parece parado naquele exato momento em que tudo desabou. Muitos tentam calar a dor com barulho, preenchem o dia com tarefas, lotam a agenda, buscam distração em telas, em conversas vazias, em tudo que possa ajudar a esquecer por alguns minutos o que continua latejando por dentro. Mas quando a noite chega e o silêncio se impõe, a ferida fala. E quando ela fala, tudo que foi abafado reaparece. O vazio,
a angústia, a sensação de estar preso num ciclo. Há quem esconda tão bem que nem sabe mais se é fingimento ou sobrevivência. Engole o choro, disfarça o cansaço, responde, tá tudo bem por reflexo, mas por trás desse automático há uma alma pedindo socorro. Porque conviver com uma dor não resolvida exige uma força que ninguém vê. E carregar isso sozinho pode minar a fé, corroer a esperança, cansar o coração até a exaustão completa. Certos traumas criam camadas que vão se acumulando. Quanto mais ignoramos, mais elas se firmam, criando raízes que se misturam com o nosso jeito de viver. De repente, a desconfiança se instala, o medo se infiltra nas decisões, a culpa se espalha pelas memórias. O que era só uma ferida vira a identidade. A pessoa passa a se enxergar a partir do que sofreu, não mais do que acredita ou espera, mas há um detalhe que não pode ser ignorado. Deus vê. Ele não passa os olhos por cima da dor como quem desvia de um problema. Ele se inclina, entra nos lugares que ninguém teve coragem de acessar e toca onde ninguém nunca tocou, não para expor, mas para curar, não para forçar o esquecimento, mas para transformar o sentido daquela marca. Está escrito: Ele sara os quebrantados de coração e lhes ata as feridas. Salmo 147, versículo 3. Essa promessa não foi feita aos fortes, nem aos que superaram sozinhos. Foi feita àqueles que reconheceram o quanto ainda doía, que tiveram coragem de olhar para dentro e dizer, ainda sangra. E justamente por isso foram encontrados por um Deus que não se intimida com o caos emocional, nem se afasta de corações partidos. O que continua machucando pode ser o lugar onde ele vai revelar a parte mais íntima do seu cuidado, porque não existe ferida escondida que o amor dele não alcance, e quando ele toca, até a dor muda de nome, encontrando propósito na dor que marcou. Certas situações ainda provocam um nó na garganta só de lembrar, não por falta de fé, mas porque deixaram marcas reais. Situações que ninguém desejaria viver, mas que depois que passam, deixam uma pergunta no ar. Por que justo comigo? A sensação é de injustiça, de abandono, de ter sido esquecido por Deus enquanto tudo acontecia. A mente tenta encontrar um sentido, mas só encontra silêncio. E no meio desse silêncio, surge uma verdade difícil. Talvez tenha existido um propósito que ainda não foi compreendido. Algumas perdas empurram a alma para lugares escuros, de vulnerabilidade extrema, onde a única opção parece ser continuar respirando por impulso. Só que nesses lugares algo estranho acontece. Mesmo sem entender, o coração começa a ser trabalhado. Porque só no escuro se aprende a confiar numa luz que não se vê. E só quando tudo parece quebrado é que se descobre a força que não vinha de dentro, mas de cima. As decepções que pareciam ter encerrado ciclos, na verdade abriram espaços para novas versões de si mesmo. Aquelas amizades que acabaram, os planos que ruíram, os caminhos que fecharam, tudo isso poderia ter sido apenas dor. Mas alguma coisa ali mudou. A visão se ampliou. A sensibilidade aumentou. A compaixão floresceu. Sem perceber, aquilo que causou dor começou a produzir frutos. Não se trata de romantizar o sofrimento. Ninguém precisa sofrer para crescer. Mas quando a dor chega, Deus não permite que ela seja em vão na vida daqueles que o amam. Ele recolhe cada lágrima, cada noite em claro, cada angústia, e transforma isso em algo que mais adiante começa a fazer sentido. Mesmo que no momento não pareça possível, sua presença não se manifesta só quando a tempestade passa. Ela sustenta enquanto o vento sopra forte. Não vem com explicações, mas com consolo. Não exige respostas, apenas entrega. E essa entrega tira o peso das costas, porque entender que a dor não foi desperdiçada é como respirar de novo. A palavra revela. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Essa promessa não anula a dor, mas dá a ela um destino. Cada pedaço quebrado é recolhido, cada fragmento é reaproveitado. Nada se perde nas mãos de Deus, nem a dor mais silenciosa. A impressão de que tudo foi em vão se desfaz quando se percebe que o fim aparente era só uma dobra no caminho. Aos poucos, o que feriu passa a fazer parte da cura, não porque deixou de doer, mas porque passou a ter propósito. Quando a ferida encontra a própria voz. Certa hora,
a dor muda de lugar, deixa de gritar por dentro e começa a se transformar em voz. Aquela mesma ferida que calava, envergonhava, fazia esconder, de repente encontra palavras. Mas não palavras de revolta ou acusação. São palavras maduras que nascem da superação, da compreensão de que algo dentro sobreviveu. E mais, floresceu. Passar por algo que te quebrou por dentro e continuar de pé não é sinal de frieza, é sinal de crescimento. Há dores que empurram para frente, não por heroísmo, mas porque parar seria morrer por dentro. Num determinado ponto, você percebe que já não fala da dor como quem ainda sangra, mas como quem entendeu que a cicatriz virou parte da sua autoridade. Pessoas que foram profundamente feridas e curadas por Deus carregam algo nos olhos, um olhar que não julga, que escuta mais do que responde, porque sabem o que é não ser entendido, precisar de abraço e receber silêncio, tentar se explicar e ser mal interpretado. E por isso, quando essas pessoas falam, o mundo ouve, não pela eloquência, mas pela verdade que sai da alma. A ferida se transforma em voz quando você não precisa mais provar nada, quando a dor já não dita o tom, mas sim a compaixão que ela gerou. Quando alguém te procura e sente paz só de estar perto, porque há marcas que se tornam pontes. Você atravessou o caos e agora serve de travessia para outros. Essa transformação não acontece da noite para o dia. Requer tempo, silêncio, entrega. Aquele tipo de rendição que se vive no secreto. E quando menos se espera, o que parecia seu fim se revela ponto de partida para curas que vão além de você. Pessoas vão se achegar e encontrar alívio na sua história, sentir que não estão sozinhas só porque você teve coragem de contar de onde veio. Quem transforma a dor em voz aprende a se calar nas horas certas e a falar só quando o coração está em paz. Porque a ferida curada não grita, não fere, não acusa. Ela orienta, consola, lembra com respeito. Não carrega o peso do sofrimento, mas o peso da esperança. A palavra diz: https www.google.com Search se. Com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, podemos consolar os que estiverem em qualquer tribulação. 2 Coríntios 1:4. Esse é o ponto onde a dor vira ministério, onde o sofrimento encontra propósito, onde a história que dava vergonha vira testemunho. E não há nada mais bonito do que alguém que usou as próprias cicatrizes para cuidar das feridas dos outros, porque nesse cuidado, algo dentro de si também continua sendo curado. É um ciclo de graça. O toque gentil que reconstrói pedaços. Certos momentos parecem não ter sentido quando acontecem. A dor vem forte, desmonta estruturas, esvazia planos. A reação imediata é se proteger, se afastar, criar muros. Ninguém quer tocar no lugar que arde. Mas muitas vezes é justamente ali que a cura começa a brotar, do mesmo chão onde tudo parecia perdido. Deus não se apressa. Ele não lida com nosso interior como se fosse conserto rápido. Ele visita o que escondemos, volta ao ponto exato do corte e, sem forçar, começa a reconstruir. Sem ignorar a dor, sem minimizar a perda, ele trata. Só que não começa do zero. Ele escolhe começar por onde doeu mais, porque só ele consegue fazer do lugar da quebra o lugar da restauração. Na prática, isso se revela em coisas pequenas. Uma situação que antes paralisava e já não assusta tanto. Uma conversa antes evitada, agora enfrentada com firmeza. Um pensamento que antes afundava, agora se dissolve diante da fé que cresceu. Não há cura mágica. A transformação nasce de dentro, aos poucos, quando permitimos que Deus toque sem resistência. Nada é desperdiçado nas mãos dele. Nem o que parece sem valor, sem forma, sem chance. Deus trabalha com fragmentos. Ele não exige coração inteiro para começar algo novo. Ele recolhe os pedaços e molda com cuidado. E nesse processo, algo inexplicável acontece. O lugar da ferida começa a pulsar esperança. Muitos que foram quebrados e permitiram que Deus tratasse hoje, vivem com mais sensibilidade, sabedoria, amor. Entenderam que a dor não foi o fim, mas o início de uma construção diferente, baseada em dependência real dele. Onde havia medo, nasce fé. Onde havia raiva, floresce paz. Onde só existia dor, agora brota sentido. A palavra diz:
Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Oséias 6:1. A mesma mão que permite o corte é a que prepara o bálsamo, não como punição, mas como cuidado. Deus não se afasta na dor, ele se aproxima, e no tempo certo revela que o que parecia castigo era preparo, o que parecia abandono era silêncio pedagógico, o que parecia fim era só o começo de uma cura que não apenas restaura, mas transforma. No lugar onde você mais sofreu, Deus pode erguer algo tão novo que nem vai parecer que ali foi dor. Vai parecer milagre, porque é isso que ele faz. Toca onde ninguém mais conseguiu e cura por dentro. Uma conversa sincera com o médico das almas. Quando a ferida ainda pulsa, parece impossível acreditar que algo bom possa nascer dali. Mas Deus não desiste de tocar onde ninguém mais quer chegar. O que hoje machuca, amanhã pode ser o testemunho que sustenta outro alguém. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você deseja cura, e há um Deus que ouve esse desejo, mesmo quando ele não vira palavras. Se puder, feche os olhos, respire fundo. Vamos falar com aquele que conhece cada detalhe da sua dor. Senhor, eu não sei nem como começar, porque às vezes a dor trava a fala, as palavras se embaralham, e o que sai é só um suspiro cansado. Mas eu sei que o Senhor entende até o que não consigo dizer. Sei que enxerga além da aparência, além do esforço para parecer forte. O Senhor vê o que está por dentro. Vê onde dói de verdade. Vê onde ninguém nunca tocou. Coloco-me diante do teu amor agora, sem máscaras. Só eu com minhas feridas, com os pedaços soltos, com as partes da alma ainda abertas. Peço com humildade. Toca onde só teu toque alcança. Entra onde nenhum remédio emocional tem conseguido entrar. Visita os espaços escondidos do meu coração e faz o que só o Senhor sabe fazer. Curar sem pressionar, tratar sem expor, reconstruir sem machucar mais. Muitas vezes não entendi por que certas coisas aconteceram, por que perdi, por que fui traído-a, esquecido-a. Confesso que já questionei teu silêncio, duvidei da tua presença, achei que tinhas me abandonado. Hoje mesmo, sem todas as respostas, reconheço. O Senhor nunca saiu do meu lado. Mesmo quando não vi, não senti. Achei que era o fim. O Senhor estava ali, segurando minha alma. Por isso te entrego tudo que ainda machuca, que ainda sangra, que ainda me trava. Abro mão de tentar resolver sozinho. Paro de fingir que está tudo bem. Deixo o Senhor cuidar de mim do jeito que só teu amor sabe cuidar. Tira de mim esse peso que carrego há tanto tempo. Tira o medo de sentir de novo, de confiar, de quebrar mais uma vez. Sei que o Senhor não desperdiça nenhuma lágrima. Entrego cada uma delas, cada noite sem sono, cada pensamento pesado, cada lembrança que assombra. Nada disso precisa me definir mais, porque agora está nas tuas mãos. Mostra-me o que queres fazer com essa dor. Ajuda-me a enxergar além da perda. Ensina-me a encontrar sentido no que parecia só sofrimento, e se for da tua vontade, transforma essa ferida na minha maior fonte de cura. Que a dor que me quebrou seja a mesma que me levante. Que o lugar onde fui machucado, seja onde teu poder se revele com mais força. Renova dentro de mim o que se perdeu. A leveza, a paz, a confiança, a alegria de existir sem medo. Dá-me coragem de caminhar de novo sem me esconder. Que eu possa olhar o que passou sem peso, vergonha ou culpa. Que eu aprenda a honrar minha história, mesmo com as marcas, e que quando eu falar sobre isso, seja com verdade, mansidão e respeito por quem ainda está no processo. Usa-me se quiseres para consolar outros, cuidar de alguém que sente o que senti. Que a dor que me feriu não sirva só para lembrar o que perdi, mas o que encontrei em ti. Obrigado por não desistir de mim, por me tratar com paciência, por não ter pressa. Sei que teu tempo é perfeito e confio nele. Mesmo quando o coração falha, sei que o Senhor continua firme. Fica comigo, continua comigo, cuida de mim nos detalhes. Leva-me no colo quando não conseguir andar, abraça-me quando tudo parecer desabar. E lembra-me todo dia que tua graça é suficiente. Em nome de Jesus. Amém. Às vezes tudo que a alma precisava era ser ouvida, não por muitos, mas por Deus. Quando oramos com verdade, algo se acomoda. Não que tudo se resolveu, mas aquele nó afrouxa. E só isso já é milagre. Se essa mensagem falou com você, talvez seja a hora de dar passos mais firmes nessa reconstrução.
Você pode começar de forma simples. Considere se inscrever aqui no canal e deixar o like neste vídeo. Isso ajuda a manter este espaço vivo, um refúgio para quem busca direção e fé. E deixa aqui nos meus comentários uma frase curta que resuma o que ficou no seu coração. Pode ser Deus está me curando ou outra frase de fé ou entrega. Escreve o que for real para você. Sua manifestação pode encorajar alguém que está lendo e se sentindo sem forças. Espero você no próximo vídeo. Até lá, que o amor de Deus continue tratando tudo que ninguém mais vê.